E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre a pedagogia. Então, quem sabe você é dessa área ou está pensando em fazer o curso de pedagogia, eu queria te convidar a você sentar, pegar um caderninho, uma caneta e anotar, porque, cara, vai sair muita coisa boa dessa gravação aqui. Seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo de casa. E eu quero te convidar, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua loja de aplicativos e baixa o nosso app, Opa, já estou confundindo tudo, já estou trocando o arroba pelo aplicativo. Entra lá e baixa o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. E a gente tem muitos conteúdos legais, tanto aqui do Ministério, quanto também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da Yes He Is, do The Bible Project, do Parábolas Geek, tem muito conteúdo irado. Se eu fosse você, não ficaria de fora. E também, se você não nos segue no Instagram, agora sim o arroba vem, arroba Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia, já no último período, com o pezinho para fora da universidade, trabalho aqui no Pão Diário, sou membro da Alcance Curitiba, tenho 24 anos, fiz parte da rede universitária daqui de Curitiba também, mas eu estou aqui toda semana, como vocês já sabem, e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo um parceiro da BC2 também, o Igor Miguel. Igor, seja muito bem-vindo, mano, é um prazer ter você aqui conosco. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, Igor. Beleza, João, muito obrigado aí pela acolhida, agradeço aí o Pão Diário, o convite para estar aqui com vocês no Redimindo Profissões, é uma satisfação muito grande, não tenho dúvida que essa vai ser uma conversa muito legal. Meu nome é Igor Miguel, sou pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, sou pedagogo, diretor de uma empresa na área de consultoria educacional, a gente também produz conteúdos aí na área do diálogo entre fé cristã e educação, para Instagram, YouTube e também alguns conteúdos e cursos que a gente desenvolve. Um deles, inclusive, é o Pedagogia Cristã, Teoria e Prática aí pela BC2. Também sou autor de alguns livros, mas um monoautoral, que é a Escola do Messias. Enfim, é isso, é um prazer. Estamos aqui em Belo Horizonte. Eu, particularmente, moro na região metropolitana, estou aqui em Lagoa Santa, perto do aeroporto de Confins, mas a gente é pastor lá em BH, junto com o Guilherme de Carvalho, né? E a gente está aí na BC2, temos uma ONG que a gente é diretor também, que é o Emissão. A gente também está envolvido na área de missões, né? Missões transculturais e ajudando iniciativas missionárias globais também. Enfim, é a nossa vida, como eu brinco com um amigo, né? De tédio a gente não morre, viu, João? Que demais, Igor. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Eu vou te chamar de Igor Miguel, tá? Mas para os web amigos, né? Igor Pensar, né? Pode ser só Igor. Não, fechou. Vamos lá, Igor. Bora então falar dessa área tão importante que é a área da pedagogia. Curiosamente, a área que minha mãe se formou na faculdade também. Legal. E na época da minha mãe, ela fez pedagogia e administração escolar. Sim. Então, era um curso que era conjunto, né? Essa Sim, parte. as habilitações, né? Eu saí Exato. com 4 habilitações. Sério? Eu saí porque eu fiz na Universidade Estadual aqui de BH, né? Aí eu saí com orientação educacional, gestão escolar, que é o que a sua mãe fez. Também peguei educação especial, também tinha um trabalho de inspeção escolar, né? Que você faz visitas técnicas, né? Mas isso acabou em 2000, teve uma legislação que mudou isso, o MEC mudou, agora esse tipo de especialização que sua mãe e eu tivemos a sorte de ter na graduação, agora é só na pós-graduação. Não, já saíram super, super à frente do mercado. Agora, pessoal que lute, né? Só na pós, exatamente. Fechou. Bora então conhecer um pouquinho dessa área da pedagogia? Igor, Vamos lá. queria começar te perguntando, né? O que um pedagogo, uma pedagoga, ele faz ou também pode fazer? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Então, a pedagogia, ela tem uma discussão, né, sobre a natureza da pedagogia, mas eu tendo a definir a pedagogia como um campo, uma área de conhecimento formal que se dedica à intencionalidade formativa. O que é isso? Claro, educação, ela acontece pelo simples fato da gente ser seres de aprendizagem. A gente diferente dos animais que nascem relativamente formados para serem aquilo que eles são, e isso é determinado geneticamente, né, biologicamente. Os seres humanos, eles têm uma estrutura biológica natural,
mas a gente tem uma abertura estrutural para aprendizagem, que é muito diferenciada dos animais, né? E a gente chamaria isso de uma capacidade de adaptabilidade, né? De inclusive alterar o meio, né? Então nós somos seres em que a educação ela é indispensável até para a gente ser o que a gente tem que ser, né? Então a gente é socialmente e relacionalmente dependente para a gente se desenvolver. Então a educação é uma coisa que está na nossa condição humana. No entanto, na medida que as sociedades se tornam complexas, né, e principalmente a sociedade moderna, isso vai exigindo competências culturais, competências sociais muito específicas, e por consequência, isso exige também uma educação muito específica. A gente chama isso de educação formal. Com a criação da educação formal, e a gente lembra logo da escola, da universidade, desses espaços formais de aprendizagem, foi necessária a criação de um campo de conhecimento acadêmico e científico dedicado a essa área. Nesse caso, é o que a gente chama de pedagogia. Então, sendo bem sintético, a pedagogia se dedica a conhecimentos e saberes formais voltados para uma prática educacional mais intencional. Quando a gente fala de intencionalidade, nós estamos falando aqui de objetivos educacionais bem desenhados, de procedimentos metodológicos, definição de conteúdos a serem ensinados. E aí, uma série de saberes que estão, inclusive, para além da pedagogia, que servem à pedagogia. A gente chama isso de ciências pedagógicas ou ciências educacionais, que são elas. Legal. A psicologia, sua área, né, a sociologia, hoje em dia a gente sabe disso, a filosofia, a história, por exemplo, no campo da história da educação, a antropologia, as ciências da mente, ou ciências cognitivas, hoje são as ciências que estão na vanguarda, hoje, em termos de contribuição, né? E, bom, esses são alguns exemplos, mas a gente teria outras ciências, mas são ciências que prioritariamente prestam um serviço para aqueles envolvidos com a área da educação. Então, isso é para vocês terem um panorama de como a pedagogia ela é complexa. Claro, a pedagogia hoje está presente em várias instâncias, não só na escola, ela está presente, por exemplo, na área de treinamento em empresas, a pedagogia, hoje a gente tem a pedagogia hospitalar, né, que trabalha a educação no contexto do hospital, né, então uma criança está ali muito tempo fazendo tratamento, e aí tem profissionais hoje contratados por hospitais da educação, da pedagogia, para né, suplementar, com o movimento da educação domiciliar no Brasil, o homeschooling. Há uma demanda hoje muito grande de pedagogos que trabalham educação domiciliar junto com os pais em casa, dando consultoria. Então, é um fenômeno emergente da pedagogia, né? E existem pedagogos hoje trabalhando, por exemplo, na área de recursos humanos, em projetos sociais, tem muitos pedagogos atuando em projetos sociais, projetos de socialização. Então, assim, ONGs, né, nas ONGs e organizações sociais. Então, tudo isso cria um cenário, vamos dizer assim, de muita presença pedagógica em diferentes instâncias formativas. Nem vou mencionar aqui cursos de idiomas, né, grupos de escoteiros. Então, pedagogos estão aí em todas essas áreas. Cara, que demais. Porque a gente foge do conhecimento leigo, né, de somente o pedagogo é aquele que tem na escola, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu no meu primário lembro da pedagoga, tipo, durante a minha trajetória, né, de escola, enfim, até mesmo de vida, eu lembro que a pedagoga era a responsável lá pela minha escola primária, quem organizava, quem pensava em tudo, quem era o braço direito da gestão ali para que a aprendizagem acontecesse de alguma forma. Mas, cara, que bacana saber disso, né, desse envolvimento na parte social, desse envolvimento na área hospitalar também. Isso é muito bacana porque amplia, né, a nossa visão a respeito da profissão. E, Igor, deixa eu te perguntar, e você, como é que você foi parar na pedagogia? Conta aí pra gente, se teve alguma interferência divina, assim, Boa. Conta aí pra gente. Boa. Então, isso é curioso, porque minha formação inicial foi em teologia, eu fui para o seminário muito jovem, fui para o seminário bem jovem mesmo, fui para o seminário com 17 anos. Caraca. Para estudar teologia por causa de uma vocação missionária. E eu saí do seminário com 20 anos de idade, né? E eu, vamos dizer assim, minha formação em teologia foi por causa, não era uma vocação pastoral, a minha vocação pastoral eu fui discerni-la muito mais tarde, quase, sei lá, 12 anos depois ou 10 anos depois. Mas inicialmente eu queria uma formação teológica para me envolver com o ensino teológico na igreja e para ajudar no trabalho missionário, principalmente auxiliando pastores que estavam plantando igrejas, enfim, a evangelização e por aí vai.
A vocação pastoral demorou para ser amadurecida, acho que também tinha a ver com a minha faixa, com a minha idade, né? Eu Uhum. percebi que eu tinha que ter uma vivência, eu já era casado quando fui ordenado pastor, já tinha uma vivência familiar, marital e tal. E a coisa foi caminhando para a ordenação, né? Mas, quando eu fui ordenado pastor, eu já estava formado em pedagogia. Então, depois que eu saí da graduação em teologia, eu percebi a necessidade de uma formação para além do campo da teologia, que pudesse, inclusive, complementar, né, meu envolvimento com o campo da teologia. Mas o que é curioso é que eu já estava indo para uma. Eu estava me ocupando muito com a área de gestão educacional, eu já dirigi um seminário teológico na época, isso eu já estava em Belo Horizonte, eu sou do Rio, né, então já tinha mudado, formei em teologia no Rio, e depois vim estudar pedagogia aqui em Minas Gerais, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a FAI-UENG, que a gente chama, Faculdade de Educação, né? É uma instituição de formação pedagógica muito tradicional aqui em Minas, muito respeitada, junto com a FMG, que também tem sua faculdade de educação, e eu passei no vestibular nessa instituição, e a razão por que eu fui era assim, não, eu quero melhorar a pedagogia, o meu conhecimento pedagógico para a área de gestão educacional. Foi muito nisso, mas não demorou muito, assim, coisas do primeiro para o segundo período, a carga de ciências humanas na minha graduação foi muito grande, e eu percebi uma inquietação muito particular sobre, cara, como que crianças aprendem, ou o ser humano aprende, e como a gente pode fazer com que essas crianças aprendam mais e melhor. Essa é uma questão que eu tive desde o início da minha graduação, e isso acabou me levando para o seu campo, que é a psicologia, particularmente a psicologia da aprendizagem, né? Que é uma área que eu me dediquei muito, eu dedico muitos anos estudando. Psicologia do desenvolvimento, psicologia, hoje a gente chama de ciências da aprendizagem, tem vários nomes, né? Thinking Skills, tem vários campos. E eu acabei entrando num campo muito específico, que é uma interface entre educação e psicologia cognitiva, que é a chamada educação cognitiva, que é um campo específico que eu me especializei. E na graduação fiz minha pesquisa de monografia nesse tema, levei isso inclusive para a área prática, né, porque eu acabei me envolvendo com o terceiro setor como pedagogo com projetos sociais, trabalhando um projeto chamado Aprender a Aprender, que era um projeto de complementação para crianças vulneráveis. Durante 6 anos trabalhei em periferia, favelas aqui em Belo Horizonte, com crianças vulneráveis que tinham altos problemas de aprendizagem, e eu trabalhei educação cognitiva com elas, com um teórico israelense chamado Reuven Feuerstein, que foi aluno do Piaget em Genebra. Uau. Eu conheci pessoalmente em Israel, fui no instituto dele em Israel, aprendi a abordagem dele em educação. Ele já faleceu, né, com seus 90 e poucos anos, mas eu consegui ter contato com ele, tem uma foto com ele. Que demais. E hoje eu trabalho com abordagem em educação muito inspirada no que ele desenvolveu com crianças socialmente vulneráveis. Hoje eu trabalho com formação, capacitação, tem um curso aí na área de educação cognitiva, é um projeto que eu quero levar inclusive para o doutoramento. Eu mestrei na USP, né, numa interface entre letras e educação, desenvolvi uma pesquisa sobre provérbios e educação, porque foi uma interface entre o campo de língua hebraica, que é uma área também na teologia que eu me especializei, e educação. Tem uma jornada muito específica, tem uma complexidade aí, eu não tem como entrar em todos os detalhes, mas, cara, assim, é interessante porque, para mim, a pedagogia, eu nunca consegui olhar para a pedagogia de forma muito pragmática, assim, tipo, eu vou estudar pedagogia para melhorar o meu salário, né? Muita gente tem essa pegada, vou fazer um concurso. Não, sempre olhei com uma forma muito clara, assim, tipo, é minha vocação e tem a ver com minha formação em teologia, eu sempre quis pensar como a gente aprende, e pensar como a gente pode melhorar a relação entre ensino e aprendizagem. E ainda mais, me ocupei em boa parte desse trajeto, aí entra o caso, a pedagogia cristã, né? Entender melhor como o meu cristianismo e a minha fé, ela possui uma contribuição específica para a pedagogia. E mais do que isso, o que me surpreendeu foi que na medida que eu fui estudando a história da pedagogia, enquanto ciência formal, foi descobrir, por exemplo, que entre os pioneiros da pedagogia, eu não estou falando da educação como escola e tal, mas pedagogia, gente que refletia sobre aprendizagem, ensino-aprendizagem, eu descobri que entre os pioneiros estavam lá quem? Os protestantes. Os protestantes estavam lá, na origem da educação moderna, da escola como instituição responsável pela distribuição de saberes formais, em específico, né, o primeiro manual de didática que a gente tem registro formalmente desenhado com essa intenção, foi produzida por Johannes Comenius, que era um tcheco, luterano, morávio, teólogo, que produziu a Didacta Magna, que foi a primeira obra de didática da pedagogia moderna.
né? Então, muito do que a gente valoriza hoje na educação moderna, como uma educação para todos, independente de gênero e classe social, de Uhum. que a gente pode ensinar melhor se a gente usa estratégias didáticas e material didático. Foi o primeiro cara que propôs livros didáticos ilustrados, Uau. né? Então, e era um protestante, porque o sentimento protestante dele, de que, claro, o protestantismo é isso. Olha, a Bíblia não pode ser um livro das elites ou do clero. Uhum. A Bíblia tem que ser um livro para todo mundo. Então, ele pega esse princípio protestante, que está lá em Lutero, e ele fala assim: não, então, peraí, se a Bíblia não é um livro para uma elite, a educação também não pode ser. Muito bom. Ele leva esse sentimento para a educação. E hoje a gente vive isso, né? No imaginário educacional, que a escola tem que ser para todo mundo, e tarará, tarará, mas isso tem um espírito protestante lá na sua origem, né? Caraca, que É demais. legal? Nossa, muito bom, muito bom. Esse tipo de coisas, assim, de detalhes que a gente não faz ideia, Exato, né? Esses dias a exato. gente estava numa gravação aqui com o pessoal, falando, né, sobre, né, o cristão na universidade, né? E a gente entrou na parte histórica também, né, de muitas universidades serem fundadas por cristãos e hoje, né, a gente não ter o mínimo de voz, né, lá dentro, porque É uma ironia. nos foi tomado aquele lugar, sabe? Então, a gente está em constante processo de retomada, né, de um lugar que era nosso por direito, né? E a gente não vai chegar hoje, obviamente, e tomar isso, mas de alguma forma trazer de volta a quem de fato merece, né? Que é o Senhor. Então, cara, muito massa. Achei muito bacana também você ter estudado com um cara que foi discípulo de Piaget, né? Sim, Porque a gente estuda Piaget, né, na psicologia, a rodo, né, as fases do arrodo. desenvolvimento, enfim, Isso. Vygotsky, Vallum também, Aham. são gigantes para a gente, cara, que incrível mesmo. É. E, Igor, entrando um pouquinho daí, então, na pedagogia em si agora, você como um estudioso da educação, da aprendizagem, do ensino, né, o que você encontrou quando buscou entender os métodos de ensino utilizados por Cristo? Conta aí pra gente nesse processo todo. Legal. Eu costumo dizer, cara, que a gente desenvolver uma reflexão realmente pedagógica e você desenvolver uma abordagem pedagógica como um profissional da educação, não é um trabalho de uma graduação, nem Uhum. acho também que um tempo de doutorado, 4 anos de pesquisa ou 4 anos e meio aí dariam conta disso. Isso é um projeto para a vida inteira, né, pra jornada da vida educacional. E mesmo assim eu não sei se a gente consegue concluir esse trabalho, né. Mas assim, esse é quase um trabalho arquitetônico, né, você vai lendo, vai criando sínteses, reflexões, experimenta na prática, conversa com professores, então é um trabalho meio exaustivo mesmo. E eu vou te dar um exemplo aqui. Entender a pedagogia de Jesus, é porque eu tenho vários livros, eu não posso levantar aqui e trazer todos eles, estão bem longe de mim aqui, né. Mas assim, eu tô olhando daqui eu tô olhando para um livro de um autor que chama Waddington III. Tem um livro dele em português sobre teologia do Novo Testamento, mas ele tem um livro em inglês que não tem em português, que chama Jesus the Sage, Jesus o Sábio, né. E esse livro ele vai falar sobre como que Jesus se apresenta como a sabedoria e como o sábio e no Novo Testamento. Mas para ele aparecer com esse perfil, dentre vários perfis que ele tem, né? Ele é Messias, ele é Senhor, enfim. Mas essa característica de Jesus como sábio e a sabedoria só faz sentido quando você entende a tradição de sabedoria que antecede a aparição dele. Foi por isso que eu fui no mestrado fazer uma pesquisa sobre Provérbios. Por quê? Provérbios é a única obra do Antigo Testamento que ela foi intencionalmente desenhada como uma obra educacional. Uhum. Claro, ela está ensinando alguma coisa, está instruindo os jovens de Israel em alguma coisa. No entanto, você podia falar assim, mas toda a Bíblia tem isso, não tem não? Não, não tem. Provérbios é a única obra, e eu defendo isso na minha pesquisa, inclusive está disponível na internet, e também falo um pouquinho sobre isso no meu livro, A Escola do Messias, né, que foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, esse livro aqui, ó, A Escola do Messias, né, que eu falo sobre a atividade intelectual cristã, eu não falo sobre pedagogia necessariamente, apesar de que esse elemento está presente, é que eu Claro. falo sobre por que cristãos têm razões melhores para se envolver com a atividade intelectual. E que a gente não deve nada a ninguém, porque a gente tem uma Uhum. tradição e uma herança de reflexão que remete à própria tradição canônica bíblica e entra na tradição da teologia histórica cristã, né. Então a gente tem
boas razões para nos envolvermos com a atividade intelectual, mas a gente tem uma maneira própria de fazer isso. A gente não tem que necessariamente reproduzir uma abordagem não cristã para poder fazer isso. A gente tem razões melhores do que a modernidade ou o racionalismo ou a ciência moderna oferecem. Claro que a gente vai acabar tendo interface com essas áreas, mas as razões, os motivos por que a gente faz isso, são motivos muito mais cristãos. Eu até costumo dizer, nós cristãos nos envolvemos com atividades intelectuais ou culturais porque nós somos criaturas que adoram a Deus. Então a gente tem uma razão, para usar um termo da teologia, uma razão doxológica, né? Doxa, em grego, é glória. A gente tem uma razão que glorifica a Deus pelo que a gente faz, né? Então eu fui lá para Provérbios, cavucar Provérbios, que é a origem, é a primeira obra que ela tem uma poesia que o Von Rad, especialista em Antigo Testamento, chamava de poesia didática. É a única obra na Bíblia que usa a poesia com a finalidade didática. Porque, por exemplo, tem poesia em Salmos, poesia hebraica em Salmos. Tem, mas a função não é didática. A função é cultuar a Deus. É maravilhar o adorador. Tem outra função. Né? Por exemplo, tem poesias que você vai encontrar em Provérbios, que são estruturas proverbiais, que elas são mnemônicas, elas têm a intenção de fixação daquele que está lidando com o provérbio para usar ele na vida. Né? Então, existe ali uma série de estratégias, paralelismos, estratégias linguísticas que apontam para um designer por trás daquela obra, sabe? Que Provérbios é uma coleção, né, de provérbios. Mas aqueles blocos textuais que foram juntados ali, eles foram juntados de forma muito intencional. Existe ali uma intenção, existe ali estratégias imaginativas. Então, é uma obra que tem um desenho pedagógico, né? Então, foi aí que eu descobri que, então foi daqui que nasceu essa tradição. Sim, foi aqui que essa tradição foi organizada em Israel, vai influenciar as obras de sabedoria bíblica que não são canônicas, mas que são da tradição de Israel no período interbíblico, né? Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, que são obras judaicas que vão criar um cenário em que os judeus vão olhar para o Pentateuco, para a lei de Israel, como uma obra de sabedoria, vão criar sinagogas como escolas para o povo comum ter acesso à Bíblia, que era uma coisa que era só dos sacerdotes, agora vira do povo. Então, as sinagogas têm um papel pedagógico muito importante. Em Israel, as crianças são educadas e alfabetizadas nas sinagogas, e esse é o ambiente cultural que Jesus nasce e surge. Então, a revelação de Jesus como rabino e mestre, né, para além dos rabinos, porque os rabinos ficavam chocados porque Jesus ensinava com autoridade, ele ensinava com autoridade porque ele era o verbo em carne, ele era a sabedoria em carne. Né? Então, o modo como Jesus se vale de parábolas, de ênfases, como ele mostra o mundo para os discípulos, como ele caminha com os discípulos. Eu falo isso no meu livro, ele não é apenas um mestre sábio e um modelo educacional. Jesus é a sabedoria e ele não só é a sabedoria, ele é o princípio ativo pelo qual nós nos tornamos, como diz o Huckmacher, nós nos tornamos não apenas cristãos, mas nos tornamos mais humanos, no sentido que a gente conhece na Bíblia do que significa ser humano, né? Ele é humanidade na sua plenitude. Então, se a humanidade na sua plenitude é Jesus, Jesus é paradigma e o princípio ativo pelo qual a gente deve ser humanizado. Então, assim, educar, para mim, em grande medida, se inspira em Jesus, mas também tem em Jesus ponto de partida e ponto de chegada, entende? Não é simplesmente olhar para ele e falar assim, como que Jesus ensinava? Vamos fazer igual? Não. Jesus é a razão por que eu ensino e é o lugar onde eu quero chegar quando eu ensino. Muito bom, mano. Que incrível. E indo para esse lado, né, de que a gente sabe que é impossível nós ensinarmos algo sem deixarmos, né, convicções pessoais de fora disso, né? Por que eu falo isso, né? Porque, cara, a gente vê hoje um contexto educacional, né? Vou falar da realidade brasileira, muito deturpado, né? Existem muitos cristãos com medo até mesmo de colocar seus filhos na própria escola, por medo, né, de doutrinações, ou enfim, do que eu pregar em casa para o meu filho, na escola vai ser distorcido. E você falou um pouco até mesmo, né, da razão, né, do cristão na pedagogia da doxologia, né? E eu queria entrar um pouco nisso, né? Como utilizar essa mensagem do evangelho, né, para que ela seja transmitida através da pedagogia. Muito bom. Cara, essa
Isso tem vários desdobramentos, viu? Mas assim, Claro, por favor. o pessoal pergunta muito assim, né? Tá, o educador cristão, por exemplo, o professor cristão, ou um pedagogo cristão, que trabalha num contexto confessional, seja escola, seja na igreja, seja num projeto social confessionalmente cristão, é relativamente cômodo. O que é relativamente cômodo? Cômodo porque você está no ambiente livremente cristão, então você não tem nenhum problema de se posicionar como cristão, ou de, sei lá, introduzir um debate, uma reflexão cristã numa aula. Há até uma expectativa disso por parte das instituições confessionais, então nenhum problema. Então é um ambiente cômodo. Os desafios se tornam mais complexos quando o professor cristão está atuando num ambiente não confessional, numa universidade pública, ou numa universidade secular, ou numa escola secular privada, enfim, num projeto social que não é confessional. Né? Bom, enfim, esses ambientes, o trabalho do professor cristão se torna mais complexo, mais desafiador. E eu tenho alguns princípios que eu trabalho aí nas palestras que eu dou, que são princípios importantes para orientar a prática do professor cristão nesses ambientes. Eu acredito, pessoalmente, que cristãos deveriam ocupar mais esses espaços não confessionais. Apesar de que eu também acredito muito que a gente deveria ter mais escolas confessionais. E eu encorajo, inclusive, que os pais façam isso, né? Os professores, os pastores se organizem, escolas, para a gente ter mais escolas confessionais e ofertar bolsas sociais, por exemplo, para famílias não carentes e coisas dessa natureza, para tornar também essas pessoas terem acesso a esse tipo de educação, que eu entendo e acredito que tem um diferencial, inclusive em relação à escola pública, em termos de qualidade, em termos do que a gente pensa que é importante para o ser humano desenvolver. Sim, acredito nisso. Agora, claro, Igor, e aquele professor que vai para uma escola pública de bairro, com políticas públicas definidas, com aquilo que a gente chama de vieses pedagógicos definidos, como é que a gente faz? Pois então, eu tenho uma filosofia que até o momento ela funciona assim. Eu entendo que o professor cristão, quando entra numa escola pública, por exemplo, ele tem, em primeiro lugar, um compromisso ético e existe uma expectativa institucional de que ele vai ensinar um determinado conteúdo. Então, se ele é professor de matemática, ele tem um currículo, ele tem uma Base Nacional Comum Curricular, tem um BNCC, ele tem que cumprir isso, tem a LDB, que são as Leis, Diretrizes e Bases da Educação, que também determinam a função e o papel do professor numa escola. Isso é uma questão ética. Como cristão, em primeiro lugar, ele tem que entender que ele tem que ser ético, e que existe uma expectativa enquanto ele está cumprindo um papel social naquela instituição de professor. Seria mais ou menos assim, mas eu não tenho que evangelizar? Eu vou chegar lá. Mas é igual, imagine você sendo um cirurgião, e no meio da cirurgia você quer pregar o evangelho para a pessoa que você está operando. Não faz sentido. Você tem um papel social ali, e tem uma missão a cumprir, que é espiritual, vocacional. Deus é glorificado quando você é um bom cirurgião e cumpre o seu papel de cirurgião em si, como Deus é glorificado quando você cumpre o seu papel de professor em si, em ampliar a experiência das crianças com um determinado conteúdo. Pronto, legal. No entanto, você não é secularizado, ou não deveria ser secularizado. O que é ser secularizado? Você não pode separar quem você é do ser cristão. Isso é sua identidade. Isso é constitutivo. Então é natural que em sala de aula, como professor cristão, você tenha uma maneira cristã de ensinar, que é diferente de um conteúdo cristão. Repito, estou falando aqui de uma escola não confessional. E aí você me falou, tem diferença? Tem diferença. Por exemplo, muito do debate sobre educação cristã gira em torno do conteúdo, o que eu acho que é muito empobrecedor. A gente também precisa ter uma reflexão cristã sobre a forma de ensinar, metodologia, o modo de ensinar. Eu até recomendo um livro que chegou em português, que trata justamente disso. Eu fiz o prefácio dessa obra em português, do David Smith, professor também. O pessoal fala às vezes, é o James Smith? Não, ele é amigo do James Smith, mas não é, e nem é parente dele. Ele é do Calvin College também, mas ele é o professor da área de ensino de língua alemã no Calvin, mas ele também é o professor da cadeira de pedagogia lá, na educação. E ele escreveu esse livro, Pedagogia Cristã, como praticar a fé em sala de aula, né? E em inglês o título é How to Teach, né? Como ensinar. Legal. E o que é legal nesse livro é porque ele faz uma reflexão sobre metodologia. Assim, claro, ele não esgota esse assunto, ele faz uma proposta, mas eu acho legal como primeiro livro em português que a gente tem uma reflexão sobre como ensinar. Muito bom. Por que eu acho isso legal? Porque o como ensinar vale para qualquer ambiente, inclusive para o ambiente não confessional. E o que é o como ensinar? Existe uma maneira cristã de ensinar? Existe. Por exemplo, cristãos valorizam relacionamento no ensino, e isso tem uma razão.
porque Deus é trindade, é comunidade, por isso ele formou famílias, por isso ele formou sociedade, por isso ele formou igrejas. Então, o ensino baseado em relações comunitárias e sociais, baseado em relacionamento, é de alto interesse para um cristão. Então, metodologicamente, troféu joinha para os cristãos, isso nos interessa. Troféu joinha, como eu falava para meus alunos, né? Tem um troféu joinha, troféu nerdinho, tinham vários troféus. E assim, então troféu joinha para, né, para quem faz isso, porque isso tem a ver com o modo cristão de ensinar. Por exemplo, eu costumo dizer, o professor cristão, ele fornece uma face humana aos conteúdos. A gente encarna os conteúdos. Então, você apresentar de forma humana os conteúdos é uma maneira cristã de ensinar. Valorizar dons e vocações e estilos de aprendizagem diferentes na sala de aula, e você valorizar isso na hora de ensinar, é algo cristão, porque a gente trabalha, a partir do cristianismo, a ideia de multiforme graça de Deus. Então, a gente reconhece a diversidade dos nossos alunos e reconhece as especificidades de cada um deles. Por outro lado, a gente não atomiza a sala de aula. Tipo assim, não é o tempo inteiro, eu não quero atomizar, eu quero que os meus alunos aprendam em comunidade, em permutas, né? Então isso também nos interessa, né, como professores cristãos. Então eu poderia citar aqui vários princípios, inclusive na maneira de ensinar, estratégias de ensino, imaginação, o uso da imaginação. Isso tem uma longa tradição no cristianismo, do uso da tradição, da imaginação como uma forma de ensino, o uso de analogias, metáforas, está na nossa tradição bíblica. Então, assim, tem um monte de insight que a gente pode tirar das escrituras quanto ao modo de ensinar, né? Combinados, né? Eu falo muito sobre isso. O problema de disciplina em sala de aula é falta de clareza quanto aos combinados. O que você espera do seu aluno? Ele tem que saber o que você espera dele, né? Então, a gente chama isso de as pessoas chamariam isso de contrato social, eu chamo de pacto comunitário, porque são pactos morais que a gente firma em sala de aula. Tô tocando aqui em questões bem particulares, viu, claro, João? Do ambiente de aprendizagem, mas que eu entendo que existe um modo cristão. Puxa vida, tudo que eu tô falando aqui é muito cristão, e tudo que eu tô falando aqui pode ser perfeitamente aplicado no contexto de uma escola não confessional, e tem a ver com a nossa tarefa nesses lugares, entendeu? E aí você fala assim, mas Igor, não tem que falar de Jesus? Claro que tem que falar de Jesus, mas quando você vai falar de Jesus? Essa é uma pergunta importante, porque a escola tem tempos, e tem ambientes, ela tem ritos. Então, por exemplo, se você está naquele tempo escolar definido em contrato, que você tem que ensinar um conteúdo escolar, você vai ensinar um conteúdo escolar, ponto. Cara, acabou o tempo contratual, você é inteiramente quem você é, nas relações, no convívio social, nas conversas de corredor, nos intervalos, na sala de professores. Você é o quê? Você é cristão. E tá tudo bem, se você quiser orar por um professor, colega de classe, orar por um aluno que pediu uma oração, falar da mensagem do evangelho, isso não é uma coisa artificial, isso é quem você é, faz parte do seu ser. Então tá tudo bem. Ah, mas se o diretor começar a brigar lá e falar que a escola é laica, você vai ter argumentos para dizer para ele que laicidade significa pluralidade de ideias, expressões religiosas. Então, se o aluno é do candomblé, se um aluno é LGBT, se um aluno é ideologicamente de esquerda ou de direita, a escola tem espaços para expressões plurais disso, inclusive por parte do professor. Se um diretor vem te puxar a orelha por causa disso, você vai simplesmente apresentar toda a base legal e filosófica para a sua liberdade de expressão, repito, em ambientes em que você não tem obrigações éticas para ensinar determinados conteúdos. Então, você tem que saber circular nos diferentes espaços e tempos de uma escola como essa e tem que estar equipado para isso. Então, eu acho que às vezes o cristão fica muito aí, né, meio tenso nesses espaços, porque lhe falta ferramentas para estar seguro nesses espaços e garantir também o seu direito de expressão e liberdade, respeitando os diferentes momentos que a escola permite que isso aconteça. Então, isso é uma resposta longa, viu, João? Porque, como eu falei, não era simples. Mas uma resposta longa que eu sei que vai ajudar muita gente cristã que está aí nos ouvindo e nos assistindo, que às vezes vive esse dilema de como viver como cristão nesses diversos espaços não confessionais, né? Cara, sensacional, sensacional. Você deu uma aula aqui pra gente agora. Obrigado por isso. E eu quero entrar num outro ponto, Igor, que você citou, né, de tanto cristãos fundarem, né, escolas, universidades, confessionais, como também você deu a nossa aula aqui sobre o cristão estar em um ambiente não confessional. Exatamente. Né? Qual que seria essa tua posição em relação à criação de novos ambientes confessionais, né, escolas cristãs, universidades cristãs? Boa. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou super favorável, eu encorajo, inclusive, acho que a gente precisa ter mais escolas confessionais.
acredito que a gente precisa ter mais universidades confessionais, investimento nisso. Eu acho que a gente no Brasil tem uma cultura horrorosa ainda, nesse sentido. A gente não tem, o brasileiro, ele não tem uma visão de investimento de longo prazo, pegar uma herança de família e investir numa fundação, numa universidade de porte, ou lançar os fundamentos do que seria o início de uma instituição confessional maior, né? A gente tem pouco dessa visão ainda. Isso é um problema cultural, uma pobreza cultural, que eu acho que nós, como protestantes, temos que aprender isso. A nossa geração daqui para frente tem que ser mais generosa. A gente tem que parar de ficar só consumindo e recebendo e dar mais, né? Muito bom. E abraçar projetos maiores educacionais, né? A gente tem o exemplo da ABC2 no Brasil, que está aí como uma associação hoje, desenvolvendo projetos maravilhosos. Nesse momento, eu estou envolvido com um projeto da ABC2 na produção de um material didático para o ensino médio, que é a coleção Ciência e Sapiência, fazendo o diálogo entre fé cristã e ciência para alunos do ensino médio, e que inclusive vai ser implementada em forma de disciplina no chamado novo ensino médio, né, que agora a gente tem aí as chamadas, os itinerários formativos, né. Então, é um material extraordinário. Eu estou, inclusive, também envolvido com o projeto da Associação Nacional de Escolas Presbiterianas aqui no Brasil, com o projeto de vida, que é um componente curricular obrigatório também do novo ensino médio, né, e, claro, isso vai ter circulação em ambientes confessionais. E a ideia é justamente o quê? Começar a estimular esse tipo de coisa. A ABC2, por exemplo, ela é mantida hoje, grande parte do seu recurso vem de fundações europeias que hoje mantêm esse tipo de iniciativa funcionando, investem nesse tipo de iniciativa. Então, a gente está recebendo tudo isso, mas quando que nós vamos transformar isso em recursos e transformar isso também em investimento para a formação de novas instituições educacionais cristãs que possam criar esses ambientes, né, de integração confessional, né? Eu acho que a gente tem esse desafio, viu, João? O desafio está lançado para escolas, denominações, instituições, associações cristãs de ensino, para a gente caminhar e promover novas instituições confessionais no Brasil. A gente precisa disso. A gente precisa de lugares... Mas assim, eu converso muito com escolas confessionais, né? Muitas vezes, pais, hoje, não sei se você sabe, João, assim, a procura por escolas confessionais cresceu muito nos últimos 5 anos. Muito, assim, é um absurdo. Por quê? Porque existe uma insegurança por parte de pais, mesmo não cristãos, veja bem, quanto ao que o ensino público e mesmo privado anda oferecendo aos seus filhos. Porque às vezes a pessoa não é cristã, mas ela tem muito medo desse tipo de experimento social, cultural, que estão acontecendo hoje na cultura secular, principalmente no campo da sexualidade, dos valores e tudo, e elas acabam encontrando na escola confessional um lugar onde elas vão ter um pouco de segurança nesse sentido. Então a procura está muito grande. Eu sei disso porque eu trabalho junto de escolas confessionais e a gente ouve isso com muita frequência. Inclusive a procura por professores cristãos aumentou muito. Então, se você cristão está me ouvindo aí, é da área de educação, quero te estimular a você se engajar na integração entre a sua fé e a educação. Por quê? Porque escolas confessionais estão à procura de professores, está faltando. Está faltando professores que façam essa integração. Para você ter uma ideia, o Colégio Batista Mineiro, que tem 30 unidades, e eles cresceram muito, principalmente na pós-pandemia, eles montaram uma pós-graduação com residência em educação, remunerando alunos da sua pós-graduação para formar professores para sua rede. Porque não tem. Não tem. Eu sou professor da pós lá, e eu te falo, mano, não tem. E sim, a gente está caçando professores, procurando pessoas que tenham essa capacidade de integração. Porque o que você vai encontrar, às vezes, é professor cristão, bacana, mas que não sabe integrar o conteúdo que trabalha com a educação cristã, ou não sabe fazer essa integração com a metodologia, ou você vai encontrar professores não cristãos, que são ótimos nos seus conteúdos, mas são limitados, por exemplo, quanto ao que oferecem em termos de integração com a fé cristã, porque não são cristãos, né? Então são os desafios postos, viu, João? A gente tem coisas para resolver aí. Cara, mas muito bom, mano. Obrigado pelo esclarecimento. E eu acredito que você já tenha respondido a nossa última pergunta, né, no decorrer desses 40 minutos quase de gravação. Mas de qualquer forma eu vou te fazer essa pergunta mesmo assim, né, se tiver alguma coisa para adicionar, porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 10:31, né, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E eu queria te perguntar de uma forma, né, se você não citou algo, né, chegou a hora de citar, se existe alguma outra forma de um pedagogo, uma pedagoga cristã, né, ele fazer da sua profissão um ato para a glória de Deus. Isso. Eu costumo dizer que toda vez que a gente se envolve com uma atividade profissional, vocacional, que envolve a glorificação de Deus,
dentro dos seus diferentes campos, né, que a gente é envolvido, isso sempre vai exigir de nós trabalho, não tem jeito. Não fique achando que o fato de você ser um mecânico para a glória de Deus, isso vai exigir menos trabalho, ou se você é um artista plástico, vai exigir menos trabalho. Ao contrário, ser cristão nesses campos exige muito trabalho, muita leitura, muito estudo, muita dedicação, investimento. Você tem que investir em boa literatura, você tem que entrar nesse campo e buscar conhecimento. Então, não fique achando que você vai encontrar coisas prontas, manuais, tudo prontinho, desenhadinho. Não vai. Você vai achar literaturas e você vai ter que, na sua prática, desenvolver uma abordagem a partir dessas coisas, de reflexão, trabalho, registro, sistematização. Não é fácil para ninguém. Por quê? Porque não é fácil para ninguém? Porque além de você simplesmente parecer simples, mas já não é simples você dar aula do seu conteúdo, como cristão, você tem um papel, uma missão. E essa missão, ela, como toda missão cristã, eu costumo dizer, ser testemunha de Jesus, a palavra grega para testemunha é martírioi, né, é ser um mártir. É ser alguém que está disposto a entregar fatias da sua vida para a glória de Deus. Quando eu falo fatias, estou sendo muito generoso. Pode ser que a própria vida, né? Mas é isso aí. Então você, cristão que está me ouvindo aí, não é hora de você fugir da escola pública ou da escola privada não cristã. É hora de abraçar esses espaços, se você é vocacionado para isso. Precisamos de mais cristãos nesses espaços. Precisamos de mais cristãos orientando práticas de educação em casa, como homeschooling, e precisamos de mais cristãos na educação confessional. Então, precisamos da ajuda de vocês todos. Então, abraça isso como missão e tarefa e faça isso para a glória de Deus. E busque o conhecimento, é muito importante. Show, mano. Cara, sensacional. Obrigado de coração por ter Valeu, João. Foi um prazer, meu irmão. E, prazer enorme. cara, foi uma aula aqui pra gente, não somente para aqueles que são da área da pedagogia, mas todos aqueles que, né, buscam ensinar de alguma forma, né, seja no próprio ambiente eclesiástico, né, nas EBDs, né, nas escolas bíblicas, de qualquer forma, né, e até mesmo, cara, isso se a gente for pensar, é um assunto mega amplo, porque... Muito vasto, cara. Muito por exemplo, cara, eu tenho 24 anos, daqui a alguns anos eu vou ser pai, e eu vou entrar nessa conversa, né, já entrei, na verdade, nessa conversa de pensar assim com a minha noiva, cara... E agora, sabe? Tipo, né? Como é que será que isso vai ser futuramente? Então, são coisas que em algum ponto da nossa vida a gente vai esbarrar. Então, com certeza. Cara, sensacional. Ô, João, eu quero fazer só um jabazinho. Por favor. Porque lá eu quero recomendar, você que está nos ouvindo e que é dessa área, se identificou com esse conteúdo, nós temos um curso que já está indo para a 6ª edição, é o curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, promovido pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2. Você vai colocar aí Cristãos na Ciência na internet e vai procurar cursos. O nosso curso de Pedagogia Cristã ainda não está com matrículas abertas, mas vai abrir em breve. A gente geralmente abre ele uma vez por ano, 2 vezes por ano, e eu recomendo muito que você faça o nosso curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática. É um curso em que eu tenho o curso dividido em 2 blocos. O primeiro bloco é Filosofia da Educação Cristã, e o segundo bloco é Metodologia. Exatamente o que a gente conversou aqui, só que muito mais... Com muito mais informação, mais dados, bibliografia recomendada. Então, assim, é sensacional. Sou suspeito para falar, mas o curso, realmente eu não conheço em português nada que tenha esse tipo de conteúdo. Então, é uma oportunidade que você tem de trabalhar esse tema. Muito bom, mano. Valeu, cara, João. Não é... Cara, a gente recomenda, né, nossos parceiros ABC2 de forma, né... Aqui eu sei disso. É deliberado. Deliberado. Cara, incrível. Bom demais. Valeu mesmo, Igor. Prazer, meu irmão. Demais. E galera, você que está nos ouvindo, que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido edificado por essa conversa e nos vemos no próximo Redimindo Profissões. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.